Vamos dar uma olhada aqui nessa nossa playlist como que você faz para encontrar o seno, o cosseno e a tangente num triângulo retângulo. Denis, mas eu não lembro o que é um triângulo retângulo, então vamos revisar isso aqui. O triângulo retângulo, bom, triângulo, ele tem 3 ângulos e 3 lados. Ó, essa figura amarela que nós temos aqui é um triângulo, certo? O que é o triângulo retângulo? Ele é um caso específico, que é o triângulo que tem esse ângulo aqui. Ó. Nós chamamos esse ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. 90 graus, ângulo reto é a mesma coisa. Esse símbolo aqui, ó, um quadradinho com uma bolinha no meio, representa esse ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, nós batizamos ele de triângulo retângulo, certo? Ah, Denis, e se não tiver esse símbolo aqui, como é que eu vou saber que é um triângulo retângulo? Não tem como saber. Ele vai ter que falar para você no exemplo, no exercício, ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Mas às vezes ele não fala, e aí ele só coloca esse símbolo aqui. Mas você que é meu aluno, e você curta esse vídeo aqui, por favor, por dó mesmo, porque ninguém assiste, para ajudar o profissional da educação, você que é meu aluno, você sabe que se tiver esse símbolo, a gente está falando de um triângulo retângulo. Então, seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, a gente vai aprender agora. Ó. Então lembra lá, o triângulo retângulo, ele tem um dos lados que nós chamamos de hipotenusa, e os outros dois nós chamamos de catetos, tá? Mas, Denis, como é que eu faço para descobrir qual que é a hipotenusa e qual que é o cateto? É o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos, olha para o ângulo de 90 graus, tá vendo ele aqui? O lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Sempre é o lado maior, tá? Então, aqui nós chamamos de hipotenusa. E os outros que sobram, nós chamamos de cateto. Tanto faz a diferença, tá? É cateto, o que importa é a hipotenusa. O que fica na frente do ângulo de 90 graus nós chamamos de hipotenusa, beleza? Tá, mas o que é o seno, cosseno e tangente? Para definir isso, nós vamos lembrar aqui que nós temos certos ângulos, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho aqui um ângulo que eu chamo de alfa, tá? Alfa é esse ângulo, e esse ângulo aqui eu vou chamar de beta, tá? Geralmente é isso que a gente usa em geometria, alfa e beta. E aqui o terceiro ângulo, que é o ângulo de 90 graus. O que é seno? Seno é o seguinte, você vai ter que escolher um ângulo, tá? Então, você vai fazer o seguinte, vamos escolher esse ângulo aqui, ó, alfa, tá? Então, imagina que eu quero calcular o seno do ângulo alfa. O que eu tenho que fazer? Eu vou usar essa regra aqui, ó, seno. Você vai pegar o valor do cateto oposto a esse ângulo, ou seja, seria esse lado aqui, ó, esse cateto, e você vai dividir pelo valor da hipotenusa do triângulo, que seria esse valor aqui. Certo? Então, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, que a nossa hipotenusa aqui vale 5, esse cateto aqui vale 4 e esse outro cateto aqui vale 3. Tá? Estou dando um exemplo só. Então, eu quero que você calcule o seno desse ângulo alfa aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, só como exemplo. Quanto que é o seno desse ângulo alfa? Primeiro, você vai pegar o cateto oposto a ele. Então, você olha lá para o ângulo alfa e olha para o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É esse aqui, que é o valor 4, certo? E você vai dividir pelo valor da hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Está aqui, ó, 5. Então, se eu quiser calcular o seno do ângulo alfa, vai ser o quê? 4/5, beleza? E se eu quisesse calcular, por exemplo, o seno do ângulo beta? Aí muda de situação, ó. Por quê? Porque tenho que pegar o cateto oposto. E o cateto oposto ao ângulo beta, oposto é o que está lá do outro lado. Então, seria o 3 nesse caso. Seria, então, 3 dividido pela hipotenusa. Ó. E quem que é a hipotenusa? Continua sendo 5. Então, 3/5. Beleza? Ah, Denis, não entendi. É assim que você usa. Seno é sempre você pegar o cateto oposto, certo? E dividir pelo valor da hipotenusa. E o que é o cosseno? O cosseno é você pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Denis, eu nem sei o que significa adjacente. É o seguinte, adjacente é o que está grudado ao ângulo. Lembra o seguinte, adjacente é o que está grudado. Por que eu escrevi adjacente? Que é o que geralmente eles colocam em livros e apostilas, tá? Para você saber. Então, vamos lá. O que seria, vamos calcular o cosseno do ângulo alfa, tá? O que seria o cateto adjacente a ele? É o cateto que está grudado no ângulo. Então, aqui está o ângulo alfa.
que seria o cateto que está grudado nele? Ó? Seria esse lado aqui, ó. Tá vendo? É o que está grudado. No seno era o que estava oposto. Agora não, no cosseno é o que está grudado. Então vamos lá. Qual é o cateto adjacente? Ou seja, que está grudado ao ângulo alfa? É o 3. Então vamos lá. 3. E você vai dividir pela hipotenusa, que continua sendo 5. Então, 3 quintos. Beleza? Esse é o cosseno do ângulo alfa. 3 quintos. E se eu quisesse calcular o cosseno do ângulo beta? Você vai seguir a mesma fórmula, tá? Mas agora, quem que é o cateto adjacente? Ou seja, que está grudado ao ângulo beta. Beta, é esse aqui. O que está grudado ao ângulo beta é esse cateto aqui, ó, tá vendo? E ele vale quanto? 4. Então eu venho aqui e coloco 4. E vou dividir pela hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? 5. Então, 4 quintos. Beleza? Então vamos lá, revisando aqui. Para calcular o seno, pega o cateto oposto ao ângulo, divide pela hipotenusa. Se você quer calcular o cosseno, me enrolei aqui, é o cateto adjacente, ou seja, o que está grudado ao ângulo, e divide pela hipotenusa. E se eu quiser calcular a tangente, que está aqui, ó, você vai pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Veja que na tangente não tem nada a ver com a hipotenusa. Você usa só os catetos. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a tangente do ângulo alfa, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cateto oposto a ele. Então, o oposto ao ângulo alfa é o cateto que vale 4. Então, vou colocar aqui, 4. E vou dividir pelo cateto adjacente ao ângulo alfa. Quem que é o adjacente? É o que está grudado, ó. Está grudado ao ângulo alfa, que é o 3. Então, a tangente do ângulo alfa é 4 terços, beleza? Isso tudo no triângulo retângulo, não esqueça. E se eu quiser calcular a tangente do ângulo beta? Você já sabe como faz. Você pega o ângulo beta, vai pegar o cateto oposto a ele. Ó. Veja que agora o oposto ao ângulo beta é o 3. Então, tá lá, cateto oposto, 3. E vai dividir pelo cateto adjacente. Quem que é o adjacente? É o que está grudado ao beta. Grudado ao beta é esse cateto aqui. Então, o cateto que está grudado ao beta é o 4. Então, a tangente do ângulo beta, 3 quartos. Beleza? Então, essas são o que a gente chama de relações métricas no triângulo retângulo. Seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo é assim que você usa. Beleza? Então, dá uma curtida para ajudar aqui o profissional da educação por dó mesmo. Valeu, muito obrigado e tchau.